Bom, então hoje, como tinha mostrado ali já, né? A gente vai falar de dois artigos, né? Então vamos falar um nesse primeiro momento, né? Acho que eu falo os dois e daí depois a gente discute os dois juntos, né? Para passar meio. E daí também a ideia é falar um contexto geral, assim, os dois casos, e depois a gente discute também os dois casos, né? Só para no vídeo não precisar ficar cortando e tal. Então, esse primeiro até o Rafael tinha comentado, né, sobre essa situação, assim, de pseudociência, de fake news do bem, essas coisas. E você vê que às vezes parece meio distante, né, daquilo que a gente imagina. E, bom, a gente vai ver que tem algumas situações, assim, que deixam a gente até meio intrigado, né. Então, eu não vou mostrar aqui o nível da Civista, mas se vocês pesquisarem lá, usando lá os dois ranqueamentos, vocês vão ver que são revista top, né? Essa Sports Medicine é top e a New England não precisa nem falar, né? Então, o que esses estudos vão estar falando lá, esse primeiro sobre pseudociência, né? Você vê que é recente, né, do ano passado. Bom, então ele começa dizendo assim, ó, que essa indústria, né, aqui a gente, para chamar lá, né, o pessoal, coloquei como medicina do esporte e reabilitação. Eu acho que assim, por mais que a revisão não seja estritamente desses assuntos, a gente vai falar um pouco de bem-estar também, de a indústria do wellness, né, que seria assim, tipo de academia, a gente acho que pode trazer para nossa realidade, né? Então vamos falar assim, a parte de exercício físico de uma maneira geral, né? Mas toda essa indústria é uma indústria gigantesca, né? Então, nessa questão assim de wellness e saúde de uma maneira geral, são 4 trilhões de dólares envolvidos, né? Então, dá mais ou menos o que o Rodrigo tem na conta bancária ali. É tipo, bate pareio. Acho que perde um pouquinho, né? Mas bate pareio. E assim, e essa indústria, né, de wellness, de exercício, enfim, ela tem dois pontos principais, né? Então, ela tem um ponto que é o ponto histórico, né? Que seria, ela está associada com questões culturais, questões estéticas, corporais, né? Acabou por querer ficar no shape, né? Igual tem uns loucos aí que estão tomando arroz igual, né? 1 quilo de arroz por manhã, né? Tem uns caboclos aí que tá assistindo a reunião aí. Né? E tem um outro fator também que está relacionado com essa indústria trilionária, que seria relacionado, né, a esses efeitos, né, do exercício físico relacionado a doenças, né? Então, tanto a questão corporal, estética, e talvez hoje em dia até mais, né, seja mais ressaltada essa questão de benefício preventivo relacionada à prevenção de doenças crônicas, né? E de uma maneira geral, né, para atingir, né, esses benefícios e para se adaptar de repente a uma rotina que inclua algum tipo de exercício ou algumas metodologias e afins. Então, muitos produtos e serviços eles têm mais marketing do que resultados, né? Então, acaba entrando nessa questão, né, de pseudociência, algumas coisas meio fraudulentas mesmo, descarado, algumas coisas que são placebo, né? Igual o João, né, que estava tomando, ele e o David, naquela época lá, o, o óleo do peixe lá, o ômega 3, e achando que ia ficar bombado por causa disso, né? Então, tem várias questões, né? Seja placebo, seja dizer que é bom para uma coisa, quando que na verdade é bom para outra, e afim. E isso, né, parte disso, ela acaba sendo disseminada, né, por pessoas sem qualificação, né? Pessoas que não entendem do negócio ou acham que entendem. E aí acaba, esse é um ponto que se a gente trazer para a nossa realidade, já é um ponto que a gente deve pensar, né? Então, aqui no hospital, né, para a gente, da área de saúde de uma maneira geral, né, a gente que fala de reabilitação, quem que está tendo voz para falar sobre as coisas relacionadas ao exercício? Será que é os profissionais
que a gente, ou será que é alguém que acha que entende de exercício e não entende porcaria nenhuma? Como, por exemplo, os médicos, né? Será que não é eles que estão, será que eles não estão eles fazendo papel na reabilitação, no mundo da reabilitação? Será que eles não estão fazendo o mesmo papel que a blogueira fitness faz para o mundo da academia? Porque no mundo da academia, a blogueira vai lá e fala um monte de bobagem, né? Ela é uma pessoa desqualificada, ela não deveria estar falando disso, né? E será que no mundo da reabilitação, no mundo nessas questões, utilizando o exercício até mesmo como prevenção, será que o médico não está fazendo esse mesmo papel, às vezes bostejando, né? Falando sem saber? Será que outros profissionais de saúde não estão falando sem saber, simplesmente utilizando o jaleco ali para dizer, não, eu entendo disso, eu entendo de saúde, né? Então, essa é uma questão, assim, para a gente analisar, né, para o nosso dia a dia, né? E daí, na hora dos comentários, lá, o Rodrigo vai trazer aquele contexto do BBB sobre médico, enfermeira e as tretas lá que eu vi nas notícias ali que estava rolando de BBB aí, vai ter também essa parte. Infelizmente, é só para quem está acompanhando ao vivo. Quem está na gravação vai ficar só na curiosidade, que vai ser dito depois. Bom, então, avançando, né? Daí, boa parte, né, dessas questões, assim, desse uso, marketing exagerado, fraudes e afins, eles estão relacionados a essa questão de um marketing que vai proporcionar um resultado rápido, vai proporcionar um resultado que vai resolver a condição do indivíduo de uma maneira muito mais rápida do que deveria ser, né? E isso vai levar, né, no longo prazo, a essa ilusão de que para você se manter saudável, para você se manter com uma saúde ideal, você não precisa investir esforço, você não precisa de nada, você consegue com métodos, né, com algumas opções milagrosas, né, com alguns produtos milagrosos, né, resolver a tua situação, como se aquilo não levasse tempo, né, por exemplo, para você ser bombado, né, igual o Alisson que está achando que vai virar bombado em 2 meses, para chegar assim no peitoral, assim, igual o meu, assim, né, que no vídeo não dá para ver, né, chegar assim, bomber, né, leva tempo, não é assim, coisa de 2 meses, né, entendeu? Então, só que às vezes o produto, para fazer você comprar, ele quer que você pense que vai ser rápido, né? Então, alguns produtos, eles acabam tendo esse marketing e algumas metodologias, né? Alguns serviços também, né? Então, de repente, aquela metodologia é melhor. Não, mas é que o CrossFit é melhor. Porque não sei quem é melhor. Não, mas se você fizer o treino lá do Poleman, daí sim que vai dar o resultado. Enfim. E daí, nessa questão, assim, mais envolvendo a saúde de uma maneira geral, né? Isso aqui é uma frase mais para a saúde, mas dá para a gente aplicar em outros contextos, né? Acaba trazendo essa noção de que aquela técnica, aquele produto, aquela intervenção, ela trata sintomas ao invés de causas, né? Então, para a gente da área da saúde fica fácil de entender, mas isso pode ser aplicado na parte de academia de uma maneira geral também, né? Então, você está sempre buscando algo para aquele momento, né? Para o sintoma, né? Você não está querendo tratar a causa. Então, se a gente fosse fazer uma analogia na saúde, né? Então, você está dando lá o remédio para a falta de ar, mas você não está cuidando do pulmão, né? Ou então, na academia, você está se preocupando com o treino, né? Com o método do treino, só que você chega em casa e quer comer um boi, né? E você quer emagrecer, daí você está procurando o melhor treino para emagrecimento, só que você chega em casa e quer comer o boi inteiro sozinho, né? Então, assim, você está tratando o sintoma, mas não a causa. Então, essa ideia é geral, né? Então, essas fake news, essas coisas de marketing, assim, acaba trazendo, né, isso em pauta. E aí, alguns dados interessantes aqui, né, que o estudo vai comentar, que 80% de atletas usam algum tipo de terapia alternativa, né? Acupuntura, homeopatia, reiki,
essas bobagens, né? E cerca de 88%, né, de clínicos, de treinadores, enfim, preparadores, acabam prescrevendo, recomendando, né, indicando, às vezes, tá louco? Para aquele atleta, né? No entanto, né, essas porcariadas aqui, né, muitas vezes acaba sendo dito naquilo, né? Não, mas faz lá, enfia agulha, faz lá acupuntura, não dá nada. Pior não vai fazer. Só que, no entanto, essas porcariadas também, elas podem trazer efeitos colaterais, né? Podem causar lesões, dependendo do que for, pode até levar à morte, dependendo do que for. Claro que se você fizer o reiki lá e só receber a energia lá, você não vai morrer, né? A menos que seja energia muito forte, você não tolere, né? Mas pode não trazer nada, algumas coisas, mas algumas dessas terapias alternativas aí pode trazer, inclusive, lesões, né? E aí vai comentar cerca de 400 mil mortes, né? Que vai trazer um custo de 3 bilhões de dólares relacionados, né, a esse mau uso, ou uso desregulado, uso não da forma adequada dessas terapias alternativas, né? Então, você vê que é um negócio que pode fazer mal, né? Muitas vezes acaba utilizando no sentido, não, usa aí, não tem problema nenhum, mal não vai fazer, né? E às vezes acaba fazendo. E aí, né, isso que é bastante clássico, e até eu mesmo já presenciei até um dia numa aula aqui no hospital, né, que vocês sabem qual, infelizmente aqui no vídeo não posso reproduzir isso, mas vocês já sabem qual aula que eu assisti, de uma terapia que engana as pessoas, né, e que custa caro, que aconteceu exatamente isso que ele cita aqui, né, que às vezes até essas terapias mentirosas, elas apresentam algum estudo, e esse estudo apresenta uma eficácia, mas aí você vai ver o estudo, é de baixa qualidade, é um estudo enviesado, né? Às vezes utiliza de algumas hipóteses que não faz muito sentido, acaba mesclando desde lá da parte genética, com uma parte de evolução, com a parte espiritual e com a parte fisiológica e tudo, e faz uma salada e daí diz que dá o resultado, né? Então, isso acontece, né, com esse tipo de situação, né, de marketing, de fake, né? Às vezes eles têm lá uma meia dúzia de estudo, medonho, qualidade ruim, e eles usam aqueles estudos ruins para justificar, né, os resultados daquela intervenção, daquele produto, daquela metodologia, enfim. E aí essa revisão aqui ela vai finalizar colocando três coisas para mudar, né, essa questão, três sugestões, né, que eles consideraram, os autores consideraram interessantes para resolver ou remediar, diminuir esse problema. A primeira delas seria os profissionais, né, se tornarem mais proativos no combate, né, desses lixos, né, porque muitas vezes a gente acaba vendo o contrário, né, que o profissional, ele sabe que é um lixo e daí que ele vai a favor, né, porque ele está ganhando com isso, né. Então, tem essa questão, né, mas aquelas pessoas que percebem aquilo vão ter que combater, né, às vezes divulgar, vai falar, ó, não, isso aí realmente não serve para nada, ou vai ter que dizer, não, mas não existe a metodologia, né? O melhor método de treinamento não existe. Então, assim, se colocar em posição de profissional, né? Enquanto profissional. Realmente cumprir o seu papel enquanto profissional, né? Que muitas vezes a gente acaba deixando para o outro, né? Não, mas alguém de maior relevância que tem que combater isso. Só que isso pode ser de uma maneira geral, né? Então, assim, ter proatividade no combate, né, da pseudociência, dos fakes, dos marqueteiros. É um segundo ponto que eu acho que a gente acaba trabalhando aqui, né, na residência, a gente tenta fazer isso pelo menos, né,
seriam treinar, né, as novas gerações e até mesmo as velhas, né? Não é porque treinar só o novo, né? Tem que treinar os velhos também, e todos, né? Para distinguir, né, o que é a ciência de verdade, o que é a pseudociência, o que é um estudo real, né, um estudo ético, de um estudo fraudulento, de um estudo descarado, né, onde você claramente percebe que tem um viés ali, né? Então, fazer essa distinção, né, do estudo que você deve considerar, do estudo que você não deve considerar. Então, aqui o mínimo, né, que a gente faz aqui é mostrar o ranking das revistas, né? Porque simplesmente você mostrar o ranking das revistas já dá um maior impacto, né? Isso mostra que aquele estudo é mais interessante, apesar de que a Lancet volta e meia publica lá uns lixos, porque provavelmente eles estão ganhando por isso. Mas, mesmo assim, você vai ver que, assim, mesmo as melhores revistas também vai ter porcaria, né? Que vai ser retratado, às vezes nem vai ser retratado, mas muitas vezes vai ser retratado. Então, assim, mesmo estando numa revista boa, não significa nada, né? Então, assim, você precisa estar treinado, você precisa aprender a fazer essa diferenciação, né? Você pensar de uma maneira crítica, né? Sobre isso, né? E, infelizmente, né, eles comentam aqui que há poucos cursos, né, que buscam dar esse pensamento crítico, né? De fazer essa avaliação. E daí o terceiro ponto seriam os profissionais eles terem maior tomar consciência, né? Tomar consciência disso, até no sentido de, por exemplo, às vezes o cara nem está lucrando com isso, ele só é tatu mesmo. Às vezes ele está só indicando alguma coisa porque às vezes ele aprendeu assim, a já mudou. Então, assim, você está atualizado, você está consciente do que é cada um daquelas coisas que você está sugerindo. Então, por exemplo, no mundo da academia e até mesmo lá no ambulatório, às vezes acontece, o pessoal volta e meia pergunta lá de suplemento, né? Então, assim, você tem que dar uma resposta para o cidadão, né? E ela tem que estar atualizada, né? Não dá para você dar uma resposta lá dizendo que o BCAA ainda é bom, né? Não, tome lá mesmo, não dá nada. Você vê que às vezes a gente está dando a resposta justamente que é que quem está ganhando dinheiro com isso quer que a gente dê. Ah, não, toma, mal não vai fazer. Não, mas você não tem um benefício evidente, por que você vai recomendar, né? Às vezes não é nem por mal, né? Você está falando uma bobagem, mas esse seria o terceiro ponto, né? Você ter atenção, você está atualizado, né? Naquilo que você vai indicar ou naquelas coisas que você vai responder, né? Para outras pessoas e até para vocês irem pensando, né? Na hora de nós discutir lá, até uma situação interessante que aconteceu no ambulatório esses dias, que as nutricionistas lá me pararam na hora do almoço lá e falaram, viu, me conta uma coisa. A gente pergunta, elas falam assim, a gente já perguntou para todo mundo e cada um deu uma resposta diferente. Eu já pensei, ixi, mas já está estranho. Perguntou para todo mundo, cada um deu uma resposta, quer dizer que é esquisito. Fala, mas daí e sobre o alongamento? Faz antes do treino, depois do treino ou não faz? Daí, assim, se todo mundo deu uma resposta diferente, eu não sei. Mas na cabeça de quem perguntou, ficou confuso. Mesmo perguntando para não sei para quem também, às vezes deu Miguel lá, não perguntou para ninguém. Mas entendeu? Mostra assim que o que me vem isso, não, a ideia não é nem discutir esse ponto, mas a ideia para mim é discutir o seguinte: será que a gente tem uma unidade assim na hora de a gente dar essas respostas chaves, digamos assim? Tá que todo mundo está respondendo a mesma coisa em algumas questões? Por exemplo, que o paciente vai perguntar lá no ambulatório, que o paciente pode perguntar aqui, que às vezes um outro profissional pode perguntar aqui, né? Será que a gente tem uma resposta assim única, né? Que o grupo está dando a mesma resposta, ou será que cada um está dando de acordo com a sua percepção, com as suas experiências e o quão bom é por um lado e o quão ruim é pelo outro lado? Né? Quer dizer, se a gente não tem uma resposta da profissão, digamos assim, uma resposta da equipe, todo mundo esteja dando a mesma, será que é bom?
Entendeu? Então, daqui a pouco a gente discute mais sobre esse ponto, assim, né? Acho que eu trouxe esse exemplo só para mais ou menos nortear, né? Essa questão, assim. E daí, ele vai finalizar aqui falando que parte da ciência não é simplesmente, ou melhor, o objetivo da ciência não é simplesmente você mostrar coisas novas, né? Você mostrar novos métodos e afins, mas também parte dela é você combater os erros, né? Você combater o absurdo, né? Você mostrar que o que não serve, né? Muitas vezes é o que a gente fala dos estudos, não deu resultado. De repente não foi efetivo para aquilo, mas não ser efetivo é um baita de um resultado, mostra que não é efetivo, né? Então, assim, uma parte fundamental, né, da ciência é mostrar, né, o que não serve também, né? E também, automaticamente, combater, né, a comercialização dessas coisas assim que não servem. E daí ele vai finalizar dizendo que nós, né, ele se coloca lá, os autores se colocam como essa comunidade do exercício, da ciência do exercício, temos que tomar essa responsabilidade, né? Que a gente que vai precisar combater, né, essas situações que acabam sendo prejudiciais. E eu marquei essa frase aqui que eu acho que vai ser bem importante para e é o que a gente sempre bate na tecla aqui. Você vê que tem um maluco lá, depois a gente vê de onde que eles são lá. Vamos ver agora aqui, onde que é esse grupo aqui. Suíça? O maluco lá na Suíça pensando mais ou menos o que a gente pensa, que é a frase que ele colocou aqui. Que muito da reputação da disciplina, né, da ciência, do exercício, vai depender disso. Né? Que é aquilo que a gente sempre fala aqui no hospital, né? Que assim, o troço ser bom ou não ser bom vai depender da gente, né? O reconhecimento da parte do outros profissionais, né? Eles só vão ver valor, né, se a gente fizer, né? E é exatamente isso. Né? Você vê que eles colocam nessa parte também, né, da pseudociência, do combate às fraudes, né? Por quê? Porque se deixar o troço desandar na hora dessa, né, vai ser ruim para todo mundo. Então, essa parte de reputação, né, sobre os assuntos, depende daquela pessoa que quer o negócio certo, de que é um negócio baseado nos resultados reais, né, e não coisas simplesmente mercadológicas e tal. Então, esse é o primeiro aqui que a gente... Eu acho um assunto interessante, não é um negócio que a gente fala muito, mas acaba abrindo, né, a discussão, assim, até para a gente ter esse raciocínio de algumas coisas diferentes, né? Deixa eu ver se o grupo é da Suíça, que acho que é a revista que é da Suíça. O grupo é da Austrália. Quer dizer, um é da Austrália aqui, o outro dos Estados Unidos, e outro dos Estados Unidos também. A revista que era da Austrália ali, vi rapidinho ali. Suíça aqui, já me alucinei aqui. Beleza. Então vamos para o segundo. O segundo, não, nem vou passar aqui, vou passar rapidinho aqui, só porque não quer dizer diretamente a gente, mas é só porque está no nosso universo, né, de ambiente hospitalar, tal, segurança do paciente, porque saiu semana passada, esse artigo aqui, ó, de 12 de janeiro, né? Daí, óbvio, né, que o pessoal de segurança do paciente aqui do hospital, talvez eles leiam, né, na verdade não vão ler, né, porque esse está numa revista boa, então eles não vão ler esse aqui. Agora, se sair num lixo aí qualquer, daí pode ser que eles se interessem dele. Mas a gente vai ler esse aqui mesmo, vai ver sobre esse aqui. Então, esse estudo ele vai falar lá sobre eventos adversos, ele fala, traz um histórico lá do estudo de 91, que abordou esse assunto, fala sobre a mudança dessa questão de segurança do paciente, e o quão desafiador é, e ele é tão desafiador, que ele mostra, e é um negócio que a gente vai perceber na prática, que teve um estudo que observou lá que a incidência de evento adverso é 20 vezes maior, né? A incidência que acontece mesmo, 20 vezes maior do que ela é reportada. Então, por exemplo, e tem um caso aqui no nosso aqui, né, dos pacientes que a gente está atendendo aqui. Tem uma paciente aqui, não vou citar o nome, né, evidentemente, mas vocês sabem, né, que ela tem um peso grande, fratura de tornozelo lá, que caiu aqui. Caiu, quebrou a muleta, na hora que ela estava saindo do banho, caiu. Se você olhar lá nas evoluções, será que a gente vai achar esse registro?
né? Então, esse mostra, né, que realmente o fato acontece 20 vezes mais, e talvez seja muito mais do que 20 vezes, né, dependendo da situação, do que realmente é reportado, né? Então, eles fizeram um acompanhamento de 11 hospitais grandes, hospitais pequenos, em adultos e idosos. Eles excluíram algumas condições, né? Então, por exemplo, cuidados paliativos, reabilitação, algumas condições assim, para tentar deixar mais aquele hospitalização clássica, né? Por alguma condição de doença, alguma coisa assim, né? Observação não foi considerada e tal. Então, o que eles pegaram? Eram 9 enfermeiros. Então, esses 9 enfermeiros, eles iam lá nos registros, né, de admissão hospitalar, e eles buscavam por evento adverso, que eles consideraram aqui como algo sem a tentativa, assim, involuntário, né? Alguma lesão física involuntária que resultou ou que foi contribuída, né? Que foi causa ou efeito do cuidado médico, né? Do cuidado hospitalar, né? E que necessitou uma monitorização, um tratamento, uma nova hospitalização ou que resultou na morte, né? Então, basicamente, assim, alguma coisa que causou um mal para o sujeito que está relacionado à condição hospitalar. Basicamente, isso que eles consideraram, né? Então, esses revisores, né, então, eles eram aleatorizados para qual hospital cada um ia ficar responsável. Daí, esses revisores, eles procuravam por alguns fatores desencadeadores, né, que estariam relacionados. Está lá no suplementar. Depois, se der tempo, a gente dá uma olhada lá. Então, esses revisores, eles olhavam esses desencadeadores. Então, por exemplo, o que pode ser uma questão desencadeadora? Uma cirurgia. Então, existem eventos adversos possíveis na cirurgia. Outro desencadeador, aplicação de medicamento. Daí, eles iam lá e olhavam em detalhes, né? Então, se atentavam a vários desses possíveis, onde pode ter um evento adverso. E daí, eles detalhavam, investigavam mais a fundo essa questão. Bom, aí, a partir do momento em que eles observavam que havia um evento adverso, eles classificavam esse evento adverso, né? Poderia ser, por exemplo, um evento adverso relacionado a uma reação pós-transfusão, ou uma infecção, ou um medicamento, um efeito lateral do medicamento, enfim. Além disso, eles também procuraram por erros, né? Então, por exemplo, erro no diagnóstico, o cirurgião lá operou a perna errada, essas coisas assim, algum erro também relacionado. E aí depois eles pegaram 8 médicos e esses médicos eles iam concordar ou não com aqueles eventos adversos que as enfermeiras propuseram, né? E aí, a partir do momento que eles concordassem, eles iam também classificar em relação à severidade, né? Então, eles tinham as categorias agora também em relação à severidade. Então, a severidade seria significantes, sério, grave, né? Que tem risco de vida e fatal, né? E aí também os médicos ainda colocavam se aquele evento adverso seria prevenível ou não. Tem coisas que, infelizmente, não tem como prevenir. Bom, vamos pular aqui já para esse resultado. Aqui é mais para a gente ter uma noção zona mesmo. Eu marquei nessa primeira tabela aqui em relação a dias. Sabe por quê? Porque aqui eles fizeram só uma tabela. Então, aqui é o pessoal que foi para o estudo, aqui seriam todos os que ficaram internados nesse hospital, que eles estratificaram, né? Porque, assim, eram mais de 190 mil pessoas nos 11 hospitais. Então, eles pegaram uma amostra, né, que foi de 2.800, e aqui em toda a cidade, né, estado de Massachusetts, deu mais de 500 mil de internados, né? Então, assim, eles pegaram uma amostra daí aqui só para mostrar que essa amostra é representativa, né? Igual a amostra eleitoral. Isso aqui é a mesma ideia, né? Então, vai pegar uma amostra representativa, então eles estão mostrando aqui que foi representativa. Em relação a dias de internamento hospitalar, olha que interessante. É média de 5 dias. Agora, deixa eu ver onde é que está marcado aqui. Agora, se a pessoa tem um evento adverso, né, já muda. Pessoa que teve pelo menos um evento adverso,
teve uma média de hospitalização de 9 dias, quando comparado a uma média de hospitalização de 4 dias, se não teve nenhum evento adverso, né? E se esse evento adverso era prevenível, é uma média de quase 11 dias, né? Então, você vê, se a equipe, né, tivesse tido atenção, a pessoa poderia ter ficado 4 dias. Teve um evento adverso, ficou 6 dias a mais, né? Então, em relação a custo, a gente que está numa questão de saúde pública aqui é absurdo, é coisa de ter justa causa, né? Mas óbvio que não tem nem avaliação, né, que dirá outra coisa, né? Mas, entendeu? Tipo, está o dobro, né? É loucura. A gente vai ver que mais. Depois vocês olham, tá tudo marcado, tá no Drive, tudo isso aqui já. Vocês olham lá para se divertir. É massa esse estudo aqui, é massinho dele. Então, aqui eu marquei para vocês terem ficarem até mais tristes com isso, né? Em relação aqui ao evento adverso. E você vê quem que está sofrendo mais, né? Aqui é os que estão mais acima da média, né? Então, aqui é a média do grupo inteiro e daí a estratificação por idade. Quem que sofre mais evento adverso? O idoso. Né? Então, assim, quem menos deveria sofrer evento adverso, quem deveria ter mais atenção durante a hospitalização, é quem está tendo mais evento adverso, né? Que é justamente o coitado do idoso, né? Então, a média lá do grupo para ter pelo menos um evento adverso na admissão é de 23%. Lá no octogenário, 30%. Maior já do que a média do grupo inteiro. Se você pegar um evento adverso prevenível, né? Um evento adverso que você pode evitar, 7% de todas as hospitalizações. No octogenário, 10%. Então, quer dizer, no octogenário tinha que ser 1%, você tem que ter o máximo de atenção, o indivíduo mais, né, que vai exigir mais cuidado e tal, e é o que, muitas vezes, o de maior risco, e é o que tem maior taxa, né, de evento adverso prevenível. Não estamos nem falando de evento adverso de uma maneira geral, estamos falando de evento adverso prevenível. Né? Extremamente lamentável, né? Vocês olham as outras categorias ali também depois. E daí, em relação aos tipos de eventos adversos, né? Então, os principais foram em relação a medicamento, né? Então, em relação a medicamentos, quase 40% de eventos adversos são relacionados estão relacionados ao medicamento, né? Então, seja aqui o que foi mais prevalente, né? Seria uma hipotensão, né? Mas tem diversas outras, né? Então, mudança de estado mental, uma injúria renal aguda, insuficiência renal aguda, enfim, de repente deu uma dose errada, deu uma dose maior, né? Achou que estava tratando o cavalo, mas na verdade era só um idoso, daí deu a dose que era para o cavalo e causou hipotensão do idoso, deu a dose que era para o cavalo, acabou indo para o idoso, octogenário lá e causou uma insuficiência renal aguda, enfim. 30% dos eventos adversos estão relacionados à cirurgia, né? Ou algum outro procedimento também sendo cirúrgico, né? Que vai lá desde hemorragia e, enfim. 15% estão relacionados a cuidado, né? Então, o cuidado seria o quê? Seria úlcera de pressão, seria no acesso ali, ficar estourando os acessos, causar algum tipo de, igual ele fala, né, infiltrado intravenoso, anemia, enfim, coisas mais relacionadas ao cuidado, né? Queda, enfim, coisas relacionadas ao cuidado ou à falta de cuidado, né, nesse caso. E quase 12% estão relacionados a infecções, né? Então, pneumonia, o indivíduo adquire no hospital, não é chegou por pneumonia, não. Chegou para fazer uma cirurgia e saiu com pneumonia, né? Chegou para tratar o coração, saiu com infecção urinária, né? Então, tem essa questão, né? Quase 12% relacionado a alguma infecção. Vou dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Então,
na discussão, vai falar, né, 7% de todas as admissões com evento adverso prevenível, 25% de todas as hospitalizações com evento adverso, quer dizer, nós estamos aqui na sala em 7. Basicamente, 2 de nós, se a gente tivesse internado, ia ter algum tipo de evento adverso. Então, 2 de nós poderia estar saindo com 4 dias. Ou melhor, 6 de nós vão estar saindo com 4 dias do hospital. E 2 vão estar saindo com 10 dias, né, por alguma desatenção da equipe. E 1% desses eventos adversos é prevenível e categorizado como sério, risco de vida ou fatal. Né? Vai falar que o de medicamento é o mais comum, né? E os de medicamento e também os relacionados a cuidados, né? Ou nesse caso aqui é falta de cuidado, são os que mais são preveníveis, né? Porque muitas vezes na cirurgia lá difícil, né? Se o cara tem uma hipotensão e uma parada na cirurgia, às vezes já é uma cirurgia de risco, né? Já é uma cirurgia meio de emergência, às vezes não tem como se prevenir, né? Agora, você evitar que a pessoa obesa caia no hospital é prevenível, né? Por mais que você não conte, né, que possa quebrar, né, as muletas, mas pode, é prevenível, assim. Aí ele vai comentar aqui que essa abordagem, né, ela é uma estimativa conservadora, né, baseado, né, naquela questão de que provavelmente tem 20 vezes mais casos não sendo reportados, né, e que eles utilizaram também uma definição mais moderna, digamos assim, de evento adverso, né? Muitas vezes o evento adverso era considerado só algo que causava incapacidade permanente, resultava numa hospitalização prolongada, proporcionava morte. E nesse caso, né, nesse estudo, eles já utilizaram uma abordagem mais moderna, digamos assim, né? Por quê? Porque não é normal o cara vir aqui para tratar uma coisa e sair com uma infecção urinária. Né? Não é o certo isso. Né? Então, é um evento adverso. A pessoa não pode sair daqui e de repente, sair uma semana depois porque era para dar um medicamento ali para o outro Bruno e acabar andando para mim. Só porque eu tenho o mesmo nome. Né? Então, assim, às vezes não causou um dano permanente nem nada, mas causou 4, 5 dias a mais de hospitalização, às vezes causou uma diarreia, né? Às vezes, dependendo, deu um medicamento para mim lá, que não era para ser dado para mim, era para ter dado para o outro Bruno, do quarto do lado, que causou em mim uma diarreia. Não deveria ter essa diarreia. É um evento adverso, né? Então, é uma abordagem mais moderna, né? Desse evento adverso diferente dos clássicos, né? Que considerava basicamente você destruir a vida do cara, né? Aqui você, na verdade, não precisa destruir, né? Para ser um evento adverso. Você precisa simplesmente prejudicar, né? O paciente a ser considerado um evento adverso. Ele vai comentar sobre os desafios de uma maneira geral, né? Em relação a eventos adversos. Ele vai falar, né? Também sobre a questão lá na época da pandemia, que assim, por exemplo, questão de infecções, né? E de eventos adversos relacionados a cuidados, né? Aumentaram durante a pandemia. Mas nesse caso a gente entende, né? Porque hospitais superlotados, às vezes a equipe cansada, muitos pacientes graves juntos, daí você entende, né? É uma doença infecciosa, então você aumentar infecção nesse caso e você aumentar eventos adversos relacionados a cuidado nessa situação específica, é compreensível, não é desejável, mas é compreensível, né? Agora, numa situação normal aqui, igual teve surto esses tempos aí que até tiveram que fazer uma separação de infecção, evento adverso, né? Não deveria estar acontecendo. Ele vai falar um pouquinho mais aqui sobre essa subnotificação. Acho que é isso. Não tem, acho que mais nada assim
Daí ele vai comentar, né, sobre haver outros métodos mais modernos, né, para tentar registrar melhor, né, essa questão de eventos adversos e também para tentar rastrear melhor, né? Por quê? Porque o cuidado, né, você só pode minimizar o problema, né, que ele vai comentar aqui no final, se você souber onde é que está esse problema, né? Então, ele vai concluir que, basicamente, dizendo, né, que se os hospitais tivessem dados mais reprodutíveis, né, ou com uma rotina melhor, né, na hora de você coletar, na hora de você identificar, na hora de você registrar esses eventos adversos, é possível depois fazer uma monitorização, né, se tiver uma equipe de segurança do paciente real, ativa, né, e não simplesmente para ganhar mais dinheiro e gastar o dinheiro do contribuinte, né? Mas realmente, se fosse uma equipe que estivesse buscando isso, né? E daí, nesse sentido, né, com uma equipe de segurança do paciente que está acompanhando, né, que está monitorando essa situação, essas taxas de eventos adversos poderia ser reduzido. Por quê? Porque ele está vendo toda vez que foi dado um medicamento errado. Então, você vai fazer alguma forma de você evitar isso. Né? De repente, com uma capacitação, de repente, substituindo uma pessoa, de repente, impedindo de pessoas fazer muitos plantões seguidos, de repente, para questão de atenção, enfim, você pode dar um jeito, né? Substituir funções, alternar, enfim, daí vai lá do núcleo de segurança do paciente, né? Que estaria trabalhando nesse caso, né? Não simplesmente ganhando dinheiro para não fazer nada, para resolver, né? Para colocar estratégias que poderiam ser compartilhadas, né? E melhorar outros hospitais também, né? E melhorar toda a questão de uma maneira geral, né? Então, esse é um desafio, né, para questões hospitalares, né, não apenas para esse hospital, mas para qualquer hospital, né, acaba sendo um desafio. Beleza? Então, esses foram os artigos de hoje. Vou encerrar aqui.